Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Parágrafo 142. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Parágrafo 143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que revela. Artigo 1. Eu creio. Parágrafo 144. 1. A obediência da fé. Obedecer, audire, na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é sua mais perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes. Parágrafo 145. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Parágrafo 146. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta como justiça. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Graças a esta fé, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 20, Abraão tornou-se pai de todos os crentes. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11 e 18. Parágrafo 147. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos que deram um bom testemunho. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 2 e 39. No entanto, Deus previa para nós algo melhor. A graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 40 e capítulo 12, versículo 2. Maria, bem-aventurada a que acreditou. Parágrafo 148. A Virgem Maria realiza, da maneira mais perfeita, a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que, para Deus, nada é impossível. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 37. E dando o seu assentimento: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Isabel a saudou: Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido.
Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 45. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Parágrafo 149. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. 2. Sei em quem acreditei. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Crer somente em Deus. Parágrafo 150. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Parágrafo 151. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs todo seu agrado. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 1. Podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 18. Este viu o Pai. Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Crer no Espírito Santo. Parágrafo 152. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo, porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. As características da fé. A fé é uma graça. Parágrafo 153. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai, que está nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. A fé é um ato humano. Parágrafo 154. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo.
não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. No campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Parágrafo 155. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Credere est actus intellectus assentientis veritate divinae ex imperio voluntatis adeo motae per gratiam. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. Parágrafo 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem se enganar nem nos enganar. Todavia, para que a essência de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito.